Bom dia, pessoal. Me apresentando, eu sou o Jefferson, eu sou fisioterapeuta, tá bom? Eu trabalho aqui no município pelo Núcleo de Saúde da Família e eu faço mestrado em fisioterapia e funcionalidade e eu estudo essa questão de fisioterapia no sono. Então, a partir disso, eu estou fazendo um projeto de círculo de formações, educações de saúde voltado para o cuidado, autocuidado em sono, uma experiência piloto, e daqui a pouco a gente vai expandir isso um pouco mais, tá certo? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a promoção de saúde do sono, né? E como é que a gente vai dormir melhor e isso vai possibilitar que a gente viva também melhor. Então, alguém poderia saber o porquê que a gente precisa dormir inicialmente, né? Alguma ideia? Assim, o que eu lembro é porque no sono também são feitas várias atividades no corpo, né, no cérebro, de tanto de reposição, né, das nossas energias, mas também outras atividades de controle e equilíbrio. Certo, isso mesmo. Então, a gente tem algumas teorias do porquê a gente precisa dormir. A primeira, que é a teoria da restauração, é justamente que o nosso corpo entra em um estado de restauração físico, mental, emocional. Então, todo o nosso processo do corpo ele fica parado para recarregar e a gente reenergizar. É o nosso momento de realmente ir carregar para o novo dia as novas atividades. Existe também a teoria da nossa conservação da energia. Então, essa teoria fala que durante o dia nós vamos perdendo muita energia vital pelo estresse, pelo trabalho, pelas atividades. E o nosso corpo precisa voltar e recompor essas energias para que a gente continue. Não dá para a gente ficar 24 horas, 36 horas direto, porque esse limite vai descarregando e aí a gente precisa voltar e carregar ele novamente no período da noite. E a teoria dos sonhos, né? Um pouco pautada pelo que Freud falava, que a gente precisa dormir para sonhar. Então esse é o seu momento em que é uma necessidade fisiológica que ele fala, e você precisa realmente parar, dormir e sonhar. E aí esses sonhos, ele já vai para uma questão mais psicológica, psicanalítica, do porquê a gente precisa sonhar. E o outro, que é mais moderno, é a nossa produção de hormônio. Então, todas as nossas funções do corpo, trazendo para a biologia, é regulado mediante hormônios, proteínas. E no momento do sono, é onde esses hormônios são produzidos. Durante o dia, a produção é muito baixa, que a gente está gastando. Então, no momento da noite, em que você está realmente parado, descansando, é onde o seu corpo está em 100% de produção ativa desses hormônios. E alguns hormônios que são vitais. Em homens, a testosterona pela madrugada. Em mulheres, o cortisol, a progesterona, que é o que regula, por exemplo, o ciclo menstrual, que está diretamente relacionado, questão de humor, neurocognitivo, comportamento. Tudo isso ali em torno da meia-noite até as 4, 5 da manhã. Então, se a gente não dormir, esses hormônios não são produzidos e no outro dia você está ali sem conseguir prestar atenção, sem conseguir aprender, mal-humorado, com fome, porque você não conseguiu dormir e os hormônios não foram produzidos, tá bom? Essas são algumas revisões do impacto que o sono tem na nossa vida e que a gente acha que sono é algo que é normal, mas que ninguém tem percepção. É algo que eu percebo muito na clínica. Nós não temos percepção do que nós sonhamos, do que nós dormimos, o quanto nós dormimos. Então, se eu perguntar, todo mundo vai dizer que conseguiu dormir, bem ou não. Acordou vez ou outra, mas todo mundo conseguiu dormir. Porém, quando a gente entra na minuciosidade, todo mundo em algum momento estava com sono péssimo. Então, se eu perguntasse nos últimos 15 dias, alguém sonhou ou lembra desse sonho, quem foi que conseguiu? Levantei a mão. Sonhou, lembrou do sonho no outro dia. Nos últimos 15 dias? Nos últimos 15. Eu me lembrei de um. Inclusive era a minha dúvida, sabe? Por que a gente lembra e por que a gente não lembra? Porque você acordou enquanto dormia. É uma das perguntas básicas que eu faço para os pacientes, porque o sonho, todos nós sonhamos todas as noites. Porque a gente chega na fase 4 do sono. O sono ele tem 4 fases, vai desde a mais superficial até a mais profunda. E na 4 todo mundo sonha. Sim. É normal, seu corpo foi preparado para aquilo. Porém, se por algum motivo você tem um acordar que a gente chama microdespertar. Então você sai da fase 4, ela é interrompida e você volta para uma das 3 passadas. Não necessariamente volta para 1, pode ser para 3, para 2.
Nesse momento, acontece que o seu inconsciente, o sonho, esse pedaço da memória vai para a memória de curta duração. E aí tem essa questão do sonho, que aí o Freud faz na psicanálise, para entender o comportamento, porque o seu inconsciente está falando com o consciente. Só que no momento mais moderno fisiológico é simples, você acordou por algum motivo e a gente precisa saber o porquê desse motivo. Porque não é o normal. Então todo mundo ele deve sonhar e não lembrar desses seus sonhos. Quando isso acontece, é não lembrar. É não lembrar. Que quer dizer que você dormiu a noite toda. Então você foi todos os sonhos. Aí Isso. quando a gente lembra é porque... Você acordou nesse momento, você cortou essa fase do sono. Aí você consegue recuperar aquela memória. Porque ela saiu da fase do inconsciente e foi para a memória de curta duração. Porque como você acordou, o cérebro entendeu que você recebeu um estímulo, então vai para a memória de curta. Para no outro dia processar e para de longa duração. É interessante porque até assim, há 50, né, algumas décadas atrás, o sonho ele fazia parte da sociedade, né? As pessoas se importavam muito. Era colocado que se você sonha é normal, você deve sonhar e lembrar do sonho. E lembrar, e isso tinha uma explicação espiritual. Exato. Né? Tem tudo muito interessante. E aí no final das contas é uma galera que tá tudo com a apneia do sono e não sabe. Pois é, então graças a Deus eu não lembro fato nenhum. Eu não lembro fato nenhum. Isso. Então, esse é um dos mais importantes que saiu nos últimos 3 anos, em que aí ele fala na conclusão dele, né, que um padrão de sono saudável, você consegue manter isso constante durante a vida, reduz aí em 42% o risco de você ter insuficiência cardíaca, que é a evolução final de qualquer doença cardíaca. Então, toda doença cardíaca ela evolui para insuficiência, que é a fase terminal, e não tem tratamento. Né? Você controla, maneja, mas tratamento mesmo de insuficiência é transplante ou óbito. Então, e está literalmente, nos últimos 5 anos, foi o que a gente mais elevou e levou de pauta que o sono ele está intimamente ligado com a nossa saúde cardiovascular. Então, normalmente você sempre vai ter essa interação bem direcionada. Esse outro vem falando sobre o impacto. Então, na cardiovascular, né, a gente tem a pressão mais elevada durante a noite, distúrbio do sistema nervoso. Então, é normal que essa pessoa comece a ter arritmias. Por isso, nos últimos anos, e quem tem conhecidos que teve infarto, normalmente, a maioria das vezes, foi começar a ter infarto às dores de madrugada. Por conta da privação de sono, com muito tempo, leva à inflamação cardíaca. E nesse momento é onde a sua pressão ela acaba subindo mais. Então, se você já está predisposto, vai ser o momento que vai ter o evento. Período da madrugada, quando você deveria estar dormindo. Tá bom? E aí isso gera um risco diretamente para diabetes, hipertensão, acidente vascular encefálico, problema de colesterol, tudo isso por conta de uma noite mal dormida, acumulada ao longo dos anos, claro. Da parte neurológica, mesmo é a cognição, né, prejudicada, o declínio da memória, então é uma pessoa que se esquece muito, tem prejuízo de função, você consegue falar, compreende, mas uma semana depois perdeu. Não retém essas informações. Então, comparando um pouquinho com a pirâmide de Glasser, é como se a pessoa ficasse aqui direto só no 5%. Totalmente passiva, recebe a informação e perde rapidamente. E a alteração neurocomportamental, né, que é normal, e aí isso daqui é mais, assim, maior prejuízo na fase infantil e de adolescentes, principalmente na fase escolar, porque aí isso gera um prejuízo muito grande. Então, é um aluno recebe todas as orientações, todo o conteúdo hoje. Semana que vem ele já não lembra mais o que foi que ele estudou e começa a ter prejuízo nas avaliações, no desempenho acadêmico, e é taxado como um aluno de baixo desempenho acadêmico, um aluno que não problemático, muitas vezes com déficit de atenção. Só que a questão é porque ele não tem um sono regular e um sono de qualidade. A gente está desenvolvendo mais estudos, mas principalmente Estados Unidos e Canadá já está mais desenvolvido, e todos os neurocientistas, pesquisadores em sonos já tem uma pauta mais de que a gente, com o tempo integral, lá já é secular, escola, tempo integral. O Brasil que está universalizando. Mas de lá já é que a gente precisa atrasar o início dessas aulas. Então, isso, normalmente já se começa às 7h30, 8 da manhã, mas que isso atrase para 8, 8h30 da manhã e se estenda até às 4, para que o professor possa ter o momento de sono, mas também que o aluno chegue com um potencial para estudar. Porque na criança, no adolescente, o cérebro está imaturado, está em desenvolvimento. Ele precisa de um tempo de sono maior. Só que se ele, no relógio biológico dele, ele precisa dormir até às 8, mas ele tem que acordar às 5 para poder ir para a escola, você quebrou o sono no meio.
Então, quebrou no momento que ele está regulando hormônios. Então, o menino já vai chegar na aula estressado, zangado, com fome, fica irritado e não presta atenção na aula. Então, as primeiras aulas do dia têm um prejuízo muito grande. Sim. Ele consegue focar mais nas aulas do final do período da manhã, porque a gente já está focado biologicamente. Às 9, 10 da manhã, onde você já está mais focado, todo mundo. 7 da manhã, ninguém está focado para estudar física, para poder entender muito de geografia humana. Não dá. Então, lá eles já colocam isso, que a gente precisa atrasar mais essa fase, para que as crianças possam dormir e realmente ter um aprendizado muito maior, mais efetivo. Vamos à metodologia agora. E esse outro estudo, ele é um pouquinho mais antigo, mas já saiu, que eu ainda não consegui ler, mas já saiu agora recentemente, em que ele fala justamente do nosso mecanismo de essa problemática de você ou dormir muito pouco ou dormir muito, relacionado diretamente ao seu risco de desenvolver ansiedade e depressão ao longo da vida. Então, a pandemia, alguns estudos feitos durante a pandemia que estão saindo os resultados agora e mostrando que muitos problemas mentais, muitos transtornos vieram também por uma alteração total de sono, porque ninguém dormia direito, e isso prejudicou ainda mais, foi um agravante para esse pico exacerbado de ideações suicidas, de depressão, ansiedade, estados depressivos que são diferentes, né? Estado depressivo e de depressão. E aí vem um boom muito grande, em idosos principalmente e em crianças. Né? E esse daqui é só para mostrar o quanto é importante, acho que é a figura que resume muito toda a palestra. Essa imagenzinha foi feita no estudo da doutora Nedergaarden. Ela ganhou o Nobel por essa descoberta, em que antigamente a gente achava que você dormia, no seu cérebro a gente aprende e tal, que todos os líquidos ali em sistema nervoso central, ele não interage com o restante do corpo. Então só desce cérebro, passa por medula e volta para lá. O líquido cefalorraquidiano não se mistura com outro tipo. E ela conseguiu comprovar isso inicialmente em ratinhos, que não é bem assim. A gente tem uma circulação a mais no nosso corpo, que só é cerebral. Então isso daqui é como se fossem as artérias, e esse daqui são as veias. Então, numa noite normal de sono, acontece o quê? Vem o líquido pela artéria, ele passa por todas as células do seu cérebro e vai limpando tudo que tem de células. Assim, restos celulares, inflamações, proteínas que está muito acumulado, e ele faz uma limpeza geral, uma faxina, literalmente no seu cérebro. E passa isso para a veiazinha e ele vem expelir durante o corpo. E isso só acontece quando está dormindo. O que foi que aconteceu quando ela começou a privar na experiência esses ratinhos e depois viu isso em humanos por exames de imagem? Se a gente priva o sono, isso daqui não acontece, não é ativado. Então, tudo que é inflamação acumula durante a noite para o outro dia. Então, você já pega um cérebro mais inflamado ainda. E esses amarelinhos aqui é como se fossem plaquinhas, né? Beta-amiloide. E esses vermelhinhos é como se fossem restinhos de células, de produtos celulares. Só que isso daqui, quando acumula demais, não dá certo. Afeta a questão cerebral e, principalmente, ao longo do tempo, esse acúmulo exacerbado faz com que você venha a ter doenças neurodegenerativas. Porque esse acúmulo todinho, né, lá avançando, né, o modelo da doença, acumula-se muito beta-amiloide. É o que se mais acumula. E beta-amiloide é relacionado diretamente a você ter Alzheimer e demência. Então, não dormir bem durante a vida vai fazer você ter Alzheimer lá pelos 50, 60 anos. E aí, por isso, a gente acha que essa história imensa de gente com todos os tipos de demência e de Alzheimer que não tem mais como contar. E o diagnóstico só vem pós-mortem. A gente não consegue diagnosticar em vida. Porque só diagnostica por acúmulo de placa beta-amiloide. É aí que você precisa que a pessoa vá a óbito, abra o cérebro para poder estudar e dizer se realmente era Alzheimer ou não. Então a gente já diz demência. E aí é clinicamente por questionários, comportamento que a gente dá o diagnóstico de um ou de outro. E aí é por isso que uma boa noite de sono é o primeiro passo para que a gente tenha um grande dia. E aí traz essa questão, as fases do sono. Nós temos 4. Então, vai desde a mais fácil, assim, a mais leve, que é a 1, que é uma transição,
a gente está acordado e começa a cochilar, né? Fase 1. E a gente passa para 2, que é o sono leve. Então você consegue dormir, mas um som, um barulho, alguém passando, você acorda. Porque ainda você está iniciando realmente a fase de sono. O 3 é o sono profundo. Então nesse daqui já é muito mais difícil você acordar. Realmente você já está dormindo nessa fase e o corpo está regenerando. E na fase 4, que aí já tem outro nome, né, que é o sono REM, você realmente chega ao descanso profundo, até o momento dos sonhos e é meio que dicotômico, porque é o momento que você está mais relaxado, mas é o momento que seu cérebro está mais ativo trabalhando, que é para regular tudo isso para outro dia. E aí nesse momento aqui na 4, que é o mais difícil que a gente chegue. Então é mais difícil de chegar e para sair é muito fácil. Então qualquer estímulo, qualquer problema, você sai dessa fase e aí você começa a perder toda essa regulação e os benefícios dele. Essas fases não acontecem assim, você vai na 1, depois 2, 3, não. Isso, as 4 acontecem de forma cíclica em 1 segundo, 1 minuto, você vai e faz isso 3, 4, 5 vezes. Então, realmente vai acontecendo. Só que o sono REM é realmente mais profundo e dura a maior parte da noite. E é o momento que o engraçado é que tem esse nome porque é o momento em que o seu corpo inteiro, como se você estivesse em coma, nenhum músculo corporal ele se mexe. Então você está em total atonia, né? Nada do seu corpo mexe. Somente os olhos. Ele está em atividade completa. Então ele é o único órgão, a parte que ele está mexendo ali direto durante essa fase. Para poder manter essa regulação ali, e é o que diz que o cérebro realmente está ativo. Tá bom? Esse daqui é para a gente falar um pouco dos cronotipos. Esse é o QR Code para acessar o questionário, que aí você consegue saber qual é o seu. Nós temos 3, né? O matutino, então é a galera que é da manhã. O potencial dela é pela manhã. Para estudar, para fazer exercício, para tudo. Tem a galera do intermediário ou indiferente, que é o meu, em que a gente consegue modular. Então a gente consegue ser mais pela manhã ou mais pela tarde, baseado no comportamento. A gente coloca uma rotina e você consegue modular. Então pessoas ligadas a trabalho por turno, como o meu, que a gente tem dia que trabalha à noite, tem dia que trabalha amanhã, à tarde, você consegue modular isso ao longo do tempo. E aí vai depender muito também, é rotina. E a galera do vespertino, que realmente esse daqui de manhã não está valendo R$2, mas à tarde é a máquina. Só um período da tarde. E aí isso é legal, eu falo sobre o cronotipo e encorajo, na parte que eu falo sobre essa questão de sono com educação, porque se você sabe o seu cronotipo, então para de estudar na hora errada e vai estudar na hora certa. Você vai aprender muito mais. Então eu faço lá, aí o aluno é do vespertino, horário da tarde, mas o menino coloca para estudar tudo só pela manhã. Não aprende nada. Agora, quando a gente inverte, o desempenho melhora drasticamente. Então, você descobre isso daqui, você passa a ter um pouco mais de saúde, porque você concentra suas atividades naquele horário. E aí você tem um desempenho muito maior. E isso é regulado de forma biológica. Então, né, no esqueminha, é a produção de melatonina, que a melatonina é o nosso hormônio do sono. Então, e ela é ligada diretamente à luz. Então, quanto o ambiente está mais escuro, você já começa a produzir melatonina e aí você começa a dormir. Por isso que salas de aula mais escura, período da manhã, não importa, o menino começa a dormir. Porque se não tem um estímulo de luz branca ou qualquer outro tipo de estímulo, começa a produzir melatonina. E aí você começa a relaxar, vai relaxando e cochila. É normal e aí a gente, vez ou outra, tem que deixar uma luzinha acesa para manter. E aí, a mudança. Quem é da manhã, a melatonina ela começa a ter um pico 8 da noite. Então essa pessoa vai dormir mais cedo. Para quando for de manhã, ela acordar. Quem é do vespertino, a noite toda tem baixa produção. Ela vai começar a produzir melatonina, muito bom, 5, 6 da manhã. Que é o horário que ela deveria dormir. Então ela deveria dormir mais da madrugada para metade da manhã. Então entende como é a questão do cronotipo? Então por isso que tem algumas pessoas que é difícil. Quem é da tarde, é difícil começar a dormir 9 da noite. Tu não tem hormônio para dormir. Teu corpo diz, você está em atividade, vai fazer qualquer coisa. Então tem essa dificuldade. E aí com o tempo a gente pode regular isso. Esses são alguns dicasinhas para a higiene do sono. É o que a gente é uma das técnicas que a gente usa bastante. Para todo mundo, tanto para tratar doença relacionada a sono, que tem aí mais de 80, como também para prevenção, né? Cuidados em saúde. O primeiro, sempre manter rotina.
Então, o sono ele está relacionado diretamente a manter uma rotina. Não dá para, na segunda você vai dormir meia-noite, na terça vai dormir 6 da noite. Uma discrepância. Mantém uma rotina e o seu corpo ele vai manter esse relógio biológico, ele é programável. Por isso que educadores, quando é período de férias, acorda 5 da manhã sem ninguém chamar. Hoje eu vou dormir muito, 5 da manhã está acordado. Porque o relógio biológico já está programado. Aí quando vem agosto, que volta às aulas, você acaba porque não consegue manter essa rotina porque já desprogramou. Aí tem que programar novamente. Então a gente manter essa rotina é um padrão melhor, tá certo? E principalmente para que no período do sono, no inicial, você tenha hábitos saudáveis para o sono. Que é estar em um ambiente mais fechado, luzes desligadas, sem estímulos sonoros. Não é essa de vou para a cama e fico só com a televisão ligada. Isso acaba com o sono. É realmente para um ambiente fechado, reduzir luz, sem uso de tela. Porque quanto mais você usa tela, como a melatonina é fotossensível, se você está com o celular, o cérebro entende que está de dia. E está 1h da manhã, mas ele está de dia, eu estou vendo luz. Então você não vai conseguir dormir. E aí quando você desliga, vem o sono que está todo atrasado. Então, pequenos hábitos como ingerir algumas bebidas mais relaxantes, chazinho de camomila, né, algum desse tipo, ajuda, já é mais fácil. Ou, o que eu recomendo mais é que a pessoa pelo menos adquire cultura. Pega um livro e tem o hábito de ler 15 minutos antes de dormir. Você vai dormir. Não tem como e ainda consegue adquirir alguma cultura porque você está lendo um livro e isso faz bem para a vida. O segundo é a gente evitar qualquer tipo de bebida ou alimento hiperativo ao sono. Então, café 2 horas antes de dormir, chocolate, que você seja chocolate líquido ou bombom de chocolate, ele tem cafeína, então você fica um pouco mais tempo acordado. Refrigerante de qualquer tipo, ele te deixa mais em alerta. Não é cultura da gente, mas o pessoal do sul usa-se muito chá preto. Chá de chá mate, não sei o que, antes de dormir. E isso tem cafeína junto. Então é a galera que começa a dormir muito mais tarde. Esse daqui é mais para criança, mas também para a gente. Não alimentar muito durante a noite. Então não é bom você ficar parando a noite para ir dormir. E principalmente crianças e adolescentes parar para ir dar o mingau, o leite pela madrugada. Isso acaba com o C. Dá antes e acostuma ele a ir tomar só depois. Esse quebra de sono piora e isso tem predisposição para risco de obesidade mais precoce. E aí aquela questão do nosso cochilo. Para o bom cearense é ótimo depois do almoço tirar um cochilo. Não tem problema. Contanto que isso não dure mais do que 40 minutos. Então é um negócio que a gente vai treinando. Porque aí tem assim, pacientes... eu quero tirar o cochilo pós-almoço. Aí o certo, mas que hora começa o cochilo e que horas termina? Ele, não, começa meio-dia e termina 3 da tarde. Não dá, não é cochilo, é dormir. E aí isso tem um prejuízo que se chama pressão de sono. A gente tem que gastar energia para que seu corpo ele queira parar e dormir. Isso chama-se pressão de sono. Se você para durante o dia para cochilar, o que você tinha de pressão de sono foi reduzida. Então, quando é à noite, seu corpo diz, estou descansado, não preciso dormir. E aí você começa a ficar mais tempo sem conseguir dormir, isso pode, com o tempo, adquirir insônia. Então, a dificuldade é entrar no sono. Então, esse cochilozinho durante o dia de uns 20, 30 minutos é saudável, não tem nenhum problema. Contando que realmente tem que acordar. Mas ali, até no máximo 3, 4 da tarde. Realmente, não deixar ninguém dormir vendo TV ou em outro lugar que não seja sua cama. Existe uma questão, que é muito colocada pelos colegas da psicologia. Enquanto está acordado, fica em qualquer canto da casa. Agora diz assim, estou cansado, quero dormir, o olho está pesando, aí você vai para o quarto e deita. Na cama, na rede, onde for. Não vai para o quarto antes. Porque você começa a ter aquela rotina de estou deitado, mas eu não consigo dormir. Aí você fica com uma coisa na cabeça que quer dormir, mas você não consegue dormir. E isso tem prejuízo, né, que é o nosso tempo realmente de sono. Manter tudo realmente escuro, silencioso e manter esse horário para dormir e acordar todos os dias. Além disso, evitar esses objetos que tragam estímulo para a gente, né? Então tá dormindo ali com o celular, com o computador, alguma coisa
porque isso vai atrapalhar seu sono. Você quer focar naquela atividade e não em dormir. Nosso cérebro foi programado para isso. Resolva uma atividade primeiro e descansa depois. Bom? E aí, para dormir, algo que é ambiental e extremamente importante, o nosso travesseiro. Não é qualquer travesseiro, qualquer coisa que você coloca na cabeça vai dormir. Isso tem prejuízo. Não só de sono, mas também físico. E aí eu falo como fisioterapeuta. Quem dorme com travesseiro ruim, no outro dia está com torcicolo, está com dor no pescoço, dor de cabeça, porque dormiu mal apoiado. Então, já atendi gente que era torcicolo a vida toda, que não resolvia por conta de travesseiro. Quando eu ia olhar, o travesseiro era todo afundado, a pessoa ficava com a cabeça desse jeito a noite toda. Tu vai arrumar um torcicolo, não tem como. Então, tem essa tabelinha que é simples. Você pega o seu peso e você olha a posição que você mais tem preferência de dormir, né? Lado, costas ou bruços. Recomendo, quem conseguir ser de lado, é a melhor posição para dormir. Isso evita certos problemas. Tomar cuidado com o decúbito, né? Que é isso, a posição. Deita sempre um pouco mais para o lado direito, porque o esquerdo você pode ter refluxo quando dorme. Nossa posição do estômago, ele é mais para cá. Se você deitar para a esquerda, o que você ingeriu de alimento, ele vai descer para baixo. Então ele pode retornar no esôfago. E aí você tem aquela ânsia de querer ter um refluxo, ter alguma coisa. Principalmente em criança. Então opta mais pelo direito, que aí mantém. Só que o direito é bom porque você mantém a coluna mais reta, alinhada. E quem tem problema respiratório, a via aérea fica mais limpa durante a noite. Então você não tem questão mecânica barrando a passagem de ar. Então, quem tem desvio de septo, rinite, sinusite, bronquite, todas as ites, quando deita de lado, melhora. Porque aí, nesse momento, não tem tanto tecido, músculo, nada bloqueando sua via aérea. Diferente se você deitar de costas. Então, quando você deita de barriga para cima, vem a pressão da gravidade e ainda todos os músculos. Então, aqui, se o nariz já não passar direito, ele fica mais bloqueado ainda. Então, você fica a noite toda acordando e tendo muitas vezes respirando pela boca, que tem piora. De bruços também, não gera nenhum problema. É a adaptação da pessoa. Só o cuidado muito com o formato do braço que está deitado. Nunca muito braço para cá, ou você deitar em cima do braço. Isso comprime e no outro dia você fica com o braço sem força, formigando. É ruim. Mas deitar um pouco como essa mão semifletida. Então você pode botar a cabeça no travesseiro e os braços mais assim. Então você livra um pouco e você consegue dormir mais tranquilo. Bom? E aí você faz essa cruzamentozinho e você vai ver que tipo de travesseiro você precisa para dormir. Se é um travesseiro mais firme, mais durinho, um macio ou médio ou extra firme. Que ele realmente é mais durão, bem quadrado, para a cabeça apoiar. O importante é que você mantenha essa regulação. A cabeça e o travesseiro, ele deve ocupar esse espaço todo entre a cabeça, na região de pescoço, e a cama. Se for de lado, que ele mantém esse ângulozinho de 90 graus. Então ele tem que manter essa postura, para que realmente a cabeça não fique afundando. Porque olha, se daqui afundou, a via aérea está bloqueada. Quem tem sinusite aqui, a noite todinha acordado, engasgando. Não passa ar. Quem está assim, bloqueia mais ainda. E aí você ainda arruma um colo quando deita de lado, que o pescoço está só para um lado. E ainda dá dor de cabeça no outro dia. Além disso, dessa relação em travesseiro, é importante que cuidar muito bem da estrutura. Travesseiro, gente, não é algo que é para ser lavado toda semana, como a gente tem o hábito de fazer, ou passar a vida toda com o bicho sem lavar e espera ele se dissolver todo e não tem mais nenhum espuma para trocar. Um travesseiro você troca aí a cada ano ou 2 anos, no máximo. Então, por quê? Essa questão de travesseiro, os 4 anos eu sou bem mais radical. Uns 2 anos, porque a gente mora numa região muito quente. Então a gente soa muito durante a noite. E é um tecido que vai absorvendo o seu suor, restos de célula, do cabelo, a noite toda. E isso vai acumulando e vai criando ácaro e fungo. E aí depois você está com uma cama de fungo para você deitar à noite, dormir e ficar respirando aqueles ácaros todos. Então a galera que começa a ter, em qualquer parte do ano, um negócio de um estado gripal, que ninguém resolve,
Piora quando faz frio e você não sabe o que é aquilo. Então é nariz entupido, coriza, por conta do travesseiro. Aí quando a gente vai olhar o travesseiro, um bolão todo verdinho, só ácaro. Travesseiro a gente, não necessariamente você precisa lavar, não lave, porque piora. Então se tem ali as comunidades de ácaro, quando você lava, dissipa mais ainda. Então é só tira ali todo o tecido, coloca no sol bem quente e deixa secar. Então esse solzinho ele já queima e é melhor. Mas aí com 1 ano, 2 anos tem que trocar travesseiro, não importa se a textura está muito boa ou não. E se ficar numas áreazinhas que você vê verde, escura, aí mesmo que já está na época de trocar. Que aí aquele negócio ali faz mal para a saúde. Então você vai ter problema respiratório. E além disso, as recomendações é a gente ter exercício. Né? Exercício não é bom só para performance e emagrecimento. Exercício é bom para a saúde do sono, de forma geral. A gente só ainda não sabe qual é o exercício que eu vou dizer para você ter uma noite de sono melhor ou não. A gente ainda está estudando isso. Mas fazer exercício, seja ele aeróbico, resistido, combinado ou só caminhada, já ajuda. Porque você reduz a resistência nasal. Então quem tem problema respiratório anatômico, ajuda a respirar melhor. Ajuda a emagrecer. Diminui a questão inflamatória que pode piorar durante o sono. Então você já reduz um pouco se você não consegue dormir direito. Né? Esse hiperinflamação do seu corpo diminui mais ainda com o exercício. E você aumenta a questão da força de músculo de via aérea. Pessoas que têm problemas de sono por origem anatômica porque essa musculatura é fraca. Então quando é à noite que relaxa, ela não tem força para manter a via aérea aberta, passando o ar. Ela fecha. E aí você começa a ter a apneia do sono, a apneia obstrutiva, roncar, porque não tem força na cervical. E não é normal ter engasgo, soluço, roncar durante a noite. Ronco também é uma doença relacionada ao sono e tem tratamento como todas. Ou com fisioterapeuta, com médico, dentista, tem como resolver e tratar. A gente só precisa investigar, né, qual é a real situação que tem aí. Então, deixo de mensagem, bons hábitos de sono, vejam o cronotipo, vejam a rotina, estabeleçam padrões de sono para poder ter uma vida melhor. Tá bom? Obrigado a todos.